Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Sala de Casa. A proposta desse canal é te preparar para o dia mais importante da sua vida, o casamento. E para isso, nosso episódio de hoje é sobre... Você se conhece? Você se conhece? Vamos falar aqui sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento para você? É o primeiro degrau para você construir um casamento saudável. Sim, e autoconhecimento é esse processo de você conhecer a si próprio, entendendo as suas limitações, percebendo, questionando as suas dores, entendendo o que você gosta, o que você não gosta, descobrindo. Para mim é um processo de descoberta constante. Até a gente morrer, a gente vai estar no processo de autoconhecimento, mas tem pessoas que têm autoconhecimento muito baixo, né? Outras mais, outras menos. Depende do quanto cada um investiu. E por que a gente pensou nesse tema? Como o Douglas falou, a gente pensou nesse tema de autoconhecimento porque a gente acredita que se conhecer é o primeiro passo para que você possa fazer boas escolhas, inclusive no seu parceiro de vida. Então, a pessoa que você vai escolher para a vida, né? Se você for viver um casamento, né? Ninguém casa para separar. Então, se você está nesse desenvolvimento aí para um casamento ou pretende casar, ou ainda está solteiro, você vai precisar de autoconhecimento para entender e fazer a melhor escolha possível do seu parceiro. E, gente, ainda que você fala, eu não quero casar, vou viver minha vida inteira solteiro, sozinho, não tem problema. Ainda assim você vai precisar do autoconhecimento para construir uma vida plena. Então, pra gente, quando a gente fala aqui do casamento, não tem a ver com simplesmente morar na mesma casa, conseguir botar uma aliança no dedo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a satisfação de estar em casa, a satisfação no parceiro, na companhia, no todo da relação, que seria a ideia de um relacionamento pleno, né? De um casamento pleno. Então, independente da escolha que se faça, no sentido do estilo de vida, o autoconhecimento é um degrau básico. Sim, e o que a gente percebe, como as pessoas têm muito baixo autoconhecimento, ou seja, muito baixa percepção de si, dos seus gostos, para onde está indo, o que faz bem, né? A gente sabe muita gente que tem uma autoestima tão baixa que sabe tudo que não sabe fazer, mas o que faz bem não sabe. O que gosta, o que dá prazer também não sabe. Sabe o que não gosta, mas e aí? O que você gosta? O que te dá prazer? Num relacionamento, o que você quer do seu parceiro? O que você quer buscar nele? Já não estaria muito bom, porque a gente não tem que buscar muito no outro aquilo que é importante pra gente. Porém, a gente tem que encontrar no outro características, forma de ver a vida, caminhos para onde você está indo, propósito, tudo isso você precisa identificar, mas você só identifica o que você gosta e para onde você está indo, o que você não gosta, as suas imperfeições, as suas dores, as suas forças, se você tiver um autoconhecimento. E uma coisa que a gente percebe muito são pessoas que também saem pela tangente, né? O tentam, pelo menos, que é, eu gosto de tudo, eu não gosto de nada. Né? A pessoa, ou é aquele velho, pode ser, não, por mim pode ser, tá tudo bem. E a pessoa, ela tem, como a Helena falou, um baixo conhecimento do que faz bem para ela, do que não faz, qual é o perfil dela. Nos últimos anos, principalmente desde que a gente casou, gente, eu me tornei um amante de teste psicológico, teste de perfil. Eu já fiz um monte, já pagamos, já ganhamos. Gente, eu amo teste de perfil. Como cada teste de perfil que eu fiz, cada um, sem exceção, como cada um desses testes me ajudou a entender um pouco mais sobre o meu perfil, coisas que me faziam mal e eu tentava, né, botar a goela abaixo. Hoje eu falo, Deus me livre. Então, por exemplo, adrenalina. Gente, onde tiver adrenalina, eu não estou. Eu detesto adrenalina, mas eu levei anos para descobrir isso. Vim descobrir com quase 30 anos na cara. Então, você já entendeu isso? Você já entendeu qual é o teu perfil? Qual o perfil de trabalho que não te faz bem? Qual o perfil de relacionamento? Então, isso tudo vai facilitar muito a tua jornada. E como a gente está falando aqui sobre casamento, sobre uma preparação através de um relacionamento para esse ato, né, de morar junto, de viver uma vida junto, compartilhando bens, sonhos, futuro e etc. Toda vez que você tem um baixo índice de autoconhecimento, você não busca tudo isso que a gente está falando, você tende a reproduzir padrões familiares. Aí está
pulo do gato. Você vai repetir padrão de qualquer jeito, já te adianto isso. Sim, mas quando a gente traz para a consciência, nesse trabalho interno, nesse mergulho interno, de estar sempre refletindo, sempre questionando as suas percepções, aquilo que te faz mal por quê? Você é o tipo de pessoa que algo te faz mal e você finge que não existiu, toca a vida e só tenta não repetir de novo? Ou você é alguém que questiona, por que isso me fez mal? Que gatilho é esse? O que isso me atravessou? O que isso tem a ver com a minha história? O que isso tem a ver com a minha infância? Tem a ver com o meu sistema familiar? Que isso fez tão mal para mim? Você pode ter certeza que se você não questiona isso, solteiro principalmente, namorando, isso vai afetar o seu relacionamento casado. Com certeza você vai trazer questões como essas que a gente está falando para o seu parceiro ou na sua casa, porque você está vivendo uma vida automática, sem refletir e questionar nesse mergulho interno. E são várias formas que a gente tem para poder viver uma vida automática, sem autoconhecimento. Não, só antes de você seguir nesse caminho, um dos indícios muito fortes que a gente percebe nas pessoas é quando você vive num constante estado de insatisfação. Sim. Não importa quanto você está ganhando, não importa se você está de férias, não importa se você está viajando, você vive em um constante estado de insatisfação. Isso é e mesmo assim você gasta pouco para se conhecer. Mesmo assim você não bota tempo, dinheiro, literatura, livros, estudo, curso para entender quem é você, de onde você veio, onde você está e para onde você está indo. Inclusive, se você não viu o nosso primeiro vídeo, que foi sobre a nossa história, a gente vai deixar aqui na descrição o link. E ali a gente falou sobre a diferença entre eu e Douglas quando a gente foi casar. Douglas se preparou, Douglas leu pra caramba, conversou com muitas pessoas que já tinham casado, que já estavam à frente, pessoas que eram referência para ele, pessoas que já estavam há um tempo aí nessa jornada do casamento, e eu não. Eu fui de orelhuda, de cabeçuda e tive que aprender tudo ali na prática e aprendi, me desenvolvi muito, ainda continuo aprendendo. Mas o que ele fez promoveu para ele vários pontos de atenção de autoconhecimento. Ele pôde olhar e falar o que eu quero viver, o que eu não quero, o que eu aceito viver, o que eu não aceito no casamento, o que eu gosto, o que eu não gosto e por aí vai. Então, o acesso a livros, o acesso a conteúdos, como a gente está fazendo aqui, se você está vendo, acredito que você está nesse processo aí de autoconhecimento, faz você refletir e questionar coisas que você não faria se você estivesse vivendo no automático. E dentro disso ainda, isso não significa que você não vai passar por dificuldades e lutas. Sim. A diferença é que você vai estar muito bem preparado. Então, pega ali um maratonista que treinou durante meses ou anos para aquela maratona. Ele vai chegar no final da corrida cansado? Vai. Ele vai chegar desgastado, transpirando. Agora, compara esse sujeito com o que pulou ali, caiu ali de paraquedas. Será que ele vai conseguir terminar essa maratona? Ou ele vai ficar, logo no início ele já não vai ficar pelo caminho, depois que correr talvez 1-2 quilômetros, talvez até um pouco mais, mas não vai conseguir encerrar a jornada porque ele não se preparou. Ele foi pego completamente desapercebido ali no meio daquela situação que se apresenta como uma demanda muito maior do que de fato ele tem condições de aguentar, né? Sim, e nesse processo de autoconhecimento, como a gente está falando aqui, essa visão de si, você enxergar os seus interesses, as suas dores, é uma forma de você poder, quando estiver num relacionamento, você poder compartilhar num ambiente de intimidade e segurança, compartilhar suas dores, as suas inseguranças, como a gente falou aqui, e aí ter no outro alguém para somar forças de auxílio, de ajuda, de um time. A gente sempre fala aqui, né? Os casais muitas vezes que chegam pra gente, tanto namorando quanto já casados, eles se veem o tempo todo e eu também já me vi muito assim. Douglas sempre me lembrava quando eu estava chateada com alguma coisa, ele sempre falava assim: nós estamos do mesmo lado. Não somos inimigos. Nós não somos inimigos. Só que essa falta de autoconhecimento faz muitas vezes você não ter a sua percepção dos seus gatilhos, o que te faz mal, o que te faz bem, e aí você não consegue compartilhar com o outro para ele ser um auxiliador, um ajudador no seu processo. No seu processo de autoconhecimento, no seu processo de cura, no seu processo de desenvolvimento pessoal, emocional e por aí vai. Então, a gente está mostrando aqui muitos benefícios de você investir. E
E o que vem para sua cabeça, assim, por exemplo, de formas que a gente tem para adquirir esse autoconhecimento? Era exatamente essa parte que eu ia É que entrar. eu fui lembrando. Não, pois bem. Gente, primeira coisa, se na sua casa, na sua família, os seus pais não são uma boa referência, você já liga um alerta. Então, se você, por exemplo, vem de uma família onde tem muitos divórcios, muita traição, já saiba que você tá com... Já liga aquela luzinha do alerta, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Para dizer assim, você vai precisar multiplicar esse esforço para entender como seria uma relação legal, uma família legal, como um indivíduo funciona. A gente percebe lidando com pessoas que muita gente não tem noção do quanto as suas características são bizarras. Literalmente é essa palavra. Sim. Então, uma coisa é eu ter a característica e saber que aquela característica é bizarra. Outra coisa é eu ter aquela característica e não saber que ela é. Então, Douglas, dá um exemplo. Pessoas que não conseguem entrar numa conversa e ouvir a opinião do outro discordando. Que se isso acontecer, ela quer bater, quer gritar, quer matar, quer morrer. Então ela não consegue ouvir a opinião alheia e, ok, essa é a sua opinião, essa é a minha opinião, está tudo bem. Ela não consegue. Por quê? Porque lá na família dela ninguém conversa, ninguém discute. Ou quando alguém discute, acontece violência física, a violência verbal, violência emocional, violência psicológica. Então ela cresceu nesse contexto, é isso que ela sabe. Então, sabe esse tipo de coisa? Graças a Deus não foi meu caso, mas eu sei que muita gente já me contou viver isso. Qualquer discussão com os pais, o pai ou a mãe fala, não, porque um dia eu vou morrer. Gente, eu já ouvi isso de tanta gente. Ou coisas do tipo, você vai me abandonar igual o meu pai me abandonou, igual o meu ex-marido me abandonou. Então, qualquer conversa a pessoa traz um apelo emocional muito forte. Então, se você é essa pessoa que foi criada nesse ambiente, meu amigo, minha amiga, você está com uma questão bem importante para você procurar ajuda, tá? Então, buscar referências, tem muitas referências, gente. A internet, ela tem, a gente fala que é uma espada de dois gumes, né? Porque ela, da mesma forma que ela pode ser muito maléfica, ela pode ser uma bênção, assim, algo muito, muito bom para a pessoa que sabe utilizá-la de uma forma saudável. Então, assim, olha quantas referências. Eu sei que a internet, ela também mostra um lado, né, que muitas vezes não é real, ou então mostra um lado, meio lado, e você não vê os bastidores daquilo. Mas dá acesso a você a conteúdos, a pessoas. Você pode mandar uma mensagem, às vezes você vai criar um vínculo, uma conexão com aquela pessoa que você nunca imaginaria por meio da internet. Então, se você vive nesse padrão disfuncional e vários outros padrões disfuncionais que você enxerga que não são bons, busque referências. Busque caminhar com pessoas que estão à frente de você, que você admira, que você quer chegar lá. E principalmente em relação a casamento, que é o nosso foco aqui. Mas isso pode se expandir para trabalho, pode se expandir para a criação de filhos, que é um outro tema, outra questão a gente não tem ainda, mas a gente também atende e a gente observa isso o tempo todo. E busque referência. Acho que esse é um ponto chave para essa questão, né? Muito chave. E na hora de você buscar referências, minha opinião, tá? É o que eu aplico na minha vida. Fuja de pessoas perfeitas. Gente, fuja de gente que descobriu a fórmula do sucesso para ganhar dinheiro, descobriu a fórmula do sucesso para ter um casamento sem brigas, descobriu a fórmula para criar filhos que não dão defeito, que não dão problema, que não apresentam nenhum tipo de reclamação. Isso não é vida real. Uma coisa que eu sempre zelei muito quando eu ia ler, quando eu ia estudar, eram pessoas que tratavam com a realidade. Nós somos seres humanos e como seres humanos, cada um tem a sua história. Todo mundo tem alguma questão com o pai, com a mãe, que deveria ter feito, que deveria ter deixado de fazer. Então, todos nós carregamos isso. E eu sempre amei pessoas que conseguiam trabalhar isso com honestidade, que é o que a gente está tentando fazer aqui no canal. Trabalhar essa situação, trabalhar a nossa história, trabalhar a história das pessoas e os diversos temas que nós iremos abordar com honestidade. Então, na hora de buscar essa referência, busque isso, pessoas que foram ali, conquistando a duras penas, degrau por degrau, com carinho, com amor, com perdão, com paciência, com compaixão, se colocando no lugar do outro, voltando atrás, erra, volta, pede perdão. Gente, isso é lindo. A beleza de viver isso no casamento é muito gostoso, realmente é uma alegria para o coração.
Agora, o oposto, pessoas que brigam, ninguém fala nada, ninguém pede perdão, ninguém volta atrás, a discussão ela vai crescendo a patamares de a violência física, a violência de expulsar o outro de casa, o outro mesmo sair por si só, os dois saírem de casa. Então, voltando ao ponto nosso aqui, que o tema hoje é autoconhecimento como um pilar, como um primeiro pilar para o relacionamento, esse lugar de se conhecer, se conheça. Então, busque referência, como a gente estava falando, em primeiro lugar. Leia sobre o assunto. Gente, a nossa sociedade, nosso país, Brasil, lê muito pouco. Leia sobre o assunto. Hoje em dia existem inúmeras, gente, audiobook, joga no YouTube, audiobook tal, abre um audiobook, veja curso. Gente, bota dinheiro nisso. Então, muitas vezes as pessoas têm o perfil de querer tudo de graça. Gente, investe dinheiro nisso. Paga mesmo. Tudo que é bom não vem de graça. Uma regra aqui em casa nossa não existe almoço grátis. Eu guardei isso no meu coração. Não existe almoço grátis para nada. Então alguém está pagando a conta. Pode não ser você. Quem está pagando? Seu pai, sua mãe, seu tio, um amigo. Alguém está pagando essa conta. Então invista dinheiro nisso. Invista dinheiro em você, na sua relação, no seu bem-estar, em se conhecer. Então livros, cursos, referências. Gente, muito... Terapia! Grupos terapêuticos, terapia individual. Eu falo isso porque, gente, isso é a minha história. Sim. Então, eu tinha um nível baixíssimo de autoconhecimento e, como a gente fala, né, tudo está atrelado ao nosso sistema familiar. A gente não está aqui para culpar ninguém, nem julgar ninguém. É o que cada um pode dar, é o que a sua família pode dar e você pega, ressignifica e vai mais longe do que eles foram, tá? Então, na minha família não há estímulo para você refletir muito nas coisas, conversa muito profunda. Eu fui para psicologia, mas aí eu vou para psicologia. Mas não tem isso de aprofundamento. Eu sinto alguma coisa, eu tenho que... deixa isso pra lá. Não dá muita voz àquilo que está sentindo, o que está pensando, aquele sinal que ligou um alerta. Então eu fui criada nesse ambiente. Então meu autoconhecimento era muito baixo. Só que, como eu falei, o casamento foi um grande lapidador. É lapidador? Te lapidou. Me lapidou muito, me estimulou muito a me desenvolver como pessoa, me desenvolver como um adulto, né, com responsabilidade, autorresponsabilização. E a terapia foi, para mim, primeiros cursos, né, como eu falei, de grupos terapêuticos que me colocavam em vivências, em situações para me estimular a isso. Depois a terapia individual foi um marco para mim, na minha caminhada, no meu desenvolvimento. Ali eu comecei a perceber muitas coisas que eu não via. E depois o curso de terapia sistêmica familiar, que eu me formei como terapeuta, até antes mesmo de ser psicóloga, que foi muito especial para mim, porque ali eu entendi muita coisa. Os padrões que a gente repete, como a gente estava falando aqui, quais os padrões que se você não trouxer para a consciência e não modificar, você vai carregar esses padrões na escolha do seu relacionamento, as lealdades familiares, que a gente é muito leal ao nosso sistema com a necessidade de pertencer. E tudo isso, qual é a sua missão familiar? Lá no Instagram também fala sobre isso. Eu falo muito sobre isso, missão familiar, os padrões, dores básicas, tudo isso de conteúdo para você mergulhar nesse autoconhecimento, para você poder não viver uma vida automática, que na verdade o automático, ele parece que é um automático fofinho, mas é um automático às vezes que leva a gente a viver coisas que a gente jamais gostaria de viver, mas a nossa vida só cabe a nós, né? Então é totalmente uma autorresponsabilização nossa, é sua autorresponsabilização, buscar conhecimento, buscar se conhecer, saber o que você quer, para onde você vai, para você desfrutar de um casamento saudável, sadio, porque você está saudável, porque você já sabe seus limites, porque você já sabe o que você gosta, o que você é bom, o que você não é bom, e por aí vai. Gente, nesse processo todo que a gente está aqui comentando, não é um processo fácil, não é um processo simples e é muito doloroso. Eu já te adianto isso. Só que os benefícios disso são... Eu não tenho nem palavras para expressar os benefícios de você entender, se conhecer, construir a sua autoestima que não depende do que o outro te diz, do que o outro acha de você. E isso, gente, na relação a dois traz muita segurança. Porque você não está ali variando de acordo com o outro. Você só sabe de você. Só você sabe dos seus sentimentos, das suas alegrias, das suas dores.
Então, e o outro da mesma maneira. E quando a gente se coloca num lugar de agir, sempre num lugar reativo à atuação alheia, mesmo no casamento, mesmo com os nossos pais, mesmo estando com pessoas que nos amam, gente, isso é muito doloroso, porque a gente fica pisando num mar de insegurança. E isso não é bom. Então, construir a nossa estrutura, né, gente com raiz profunda, aquela raiz, né, grossa, de gente que tem base, que tem estrutura, isso toma tempo. Isso toma tempo, isso é custoso, isso é doloroso, sim. E muitas vezes a gente não recebeu essa substância de raiz do Pois nosso é. sistema familiar. Às Até vezes porque são... muitas vezes nem os nossos pais têm, né? Mesmo sendo mais velhos, maiores do que nós. Nem eles tiveram. Então, assim, às vezes nosso sistema familiar é um sistema muito desconectado, muito disfuncional, muito adoecido, fragilizado. Mas e aí? Sou refém disso? Não. Você é refém se você não trouxer isso à luz, não conhecer a sua história, não se conhecer, não saber suas forças, suas limitações, suas dores, os seus limites. Então, se você não entra num processo de autoconhecimento, você vira refém desse sistema familiar, dessas dores, dessas disfunções, né, dessa fragilidade. Mas se você conhece, se você entra nesse lugar, você consegue resgatar a força do seu sistema, porque também onde tem dor, tem força, e aí você resgata essa força para fazer diferente. Então, se você não receber uma estrutura, você vai ser a estrutura para os seus filhos, para as outras gerações. Se você não recebeu direção, você vai se dar direção, você vai buscar direção para passar para os seus filhos e para as outras gerações. Então, aquilo que você não recebeu não é motivo para você sentar na cadeirinha, botar o dedinho na boca e chorar. E sim você olhar e falar, agradecer o que você recebeu e fazer aquilo que você quer fazer. Até porque a gente está falando aqui para pessoas que estão buscando um relacionamento. Então, relacionamentos é para adulto. E adulto, ele faz por ele aquilo que só ele pode fazer. Ele não fica esperando que o parceiro faça, não espera que a família faça, que o amigo faça. Não. Ele tem estrutura, que é isso que eu estou falando. Busque autoconhecimento para você ter a sua estrutura interna para quando você for se relacionar, você não botar expectativas, você não ficar cobrando do outro esse lugar que você pode se dar, você não ficar depositando no outro as suas dores, porque você não conhece essas dores, então não tratou, e por aí vai. Gente, pegando o nosso exemplo aqui em casa, no início do nosso casamento, uma das coisas que a Lina falou até no outro vídeo, que ela sofria muito, e eu lembro que no início a gente discutia, eu falava, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca fiz isso. E ela fazia acusações, por exemplo, de coisas que eu não tinha feito, situações que não ocorreram, eu não estava no lugar no dia, e eu sabia que também não tinha nada a ver com ex-namorado. Eu falei, gente, isso não tem nada a ver comigo. Isso foi acontecendo uma vez, numa discussão, e ela chorava, aquilo, lembra disso, né, amor? Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso. E por isso que eu falei que eu ainda nem tinha estudado essa questão sistêmica e tal, mas eu lembro que na época aquilo me deu um estalo. Eu falei, cara, essa discussão não é minha, não é pra mim, não é comigo que você está discutindo. Com quem você está discutindo? E eu lembro das primeiras vezes dela tomar um choque. Lembra quando eu falava isso? A gente morava no apartamento ainda. Eu falei, pô, você não está discutindo comigo. Aí ela ficava meio engasgada, daqui a pouco, assim, sei lá, alguns minutos, horas, ela voltava. Pô, realmente estava pensando, é que isso aqui tem a ver com uma coisa que minha mãe fez e eu fiquei mal. E como ela não tinha o hábito de conversar abertamente as coisas com os pais, um hábito que, né, graças a Deus, isso Tá melhorando. tá melhorando. Terapeuta Não, aqui, ó. melhorou muito. Sempre em processo, melhorou gente. muito e ainda está num processo, mas já melhorou muito do que era. Então, o casamento foi esse lugar onde ela desagou tudo aquilo que estava guardado de dor, de tristeza, de mágoa, de frustração, que ela deveria ter tratado com o pai e com a mãe em especial, né? Então ela simplesmente passou a jogar aquilo em mim. Eu falo, não, isso aqui não é meu não. O que é meu eu pego, isso aqui não é meu. E começamos a tratar isso. Então, só para dizer que muitas vezes isso acontece na relação. Você traz para discussões questões que não dizem respeito ao outro porque você não tratou. Às vezes não, a maioria das vezes. Não, sim, mas eu digo assim, esse lugar da relação, da discussão, onde você traz aquilo que a fala, né, que era o nosso caso, por exemplo. A fala, a acusação não diz respeito ao outro. E por que você faz isso ou por que você passa por isso? Porque você não investiu em autoconhecimento, você não entende quem é você, você não entende a tua história e você não tratou com cada um aquilo que lhe era de direito, né? Sim, mas gente, como eu falei, é um processo.
Você vê, eu sou psicóloga, terapeuta, já estou nesse processo um tempão, mas ainda a gente vê que está o tempo todo. E o autoconhecimento é isso. É você estar o tempo todo refletindo, se autoanalisando, percebendo, dando voz ao que você percebeu, dando voz ao que você sentiu, para você falar, opa, isso aqui é o quê? Será que é alguma coisa que eu ainda não trabalhei? Preciso trabalhar em terapia, preciso trabalhar em livros, preciso trabalhar escrevendo, preciso trabalhar conversando? Tem tantas e tantas formas de buscar autoconhecimento que eu acho que a gente nem dá conta de falar deles aqui. Mas esportes, lembrei de esporte, cara, como o esporte é um autoconhecimento. Você tem que aprender, dependendo do esporte, juntar. Você tem que aprender com o esporte, juntar técnica, juntar relação com as pessoas, juntar o perder. Como que é o perder no seu sistema? Como que é o ganhar no seu sistema? Como é você ser melhor do que o outro? Olha quantas coisas que o esporte vai trazendo, isso tudo é autoconhecimento, para você olhar para sua história, saber o que te faz mal, o que não te faz. A gente vai gravar um vídeo também falando só sobre conhecer a sua história. Vamos falar como conhecer a sua história e dando passos para você, perguntas que são questionadoras para você investigar aí a sua história. Então fique de olho aqui no nosso canal. Mas eu acho que é isso, né? O convite do autoconhecimento e o convite nosso para vocês é que vocês reflitam, questionem, se autoanalisem o tempo todo e não numa questão de trazer uma ansiedade, porque de certa maneira pode trazer. Mas até essa ansiedade, por que está me trazendo isso? O que eu estou me deparando na minha autoanálise? Será que eu estou com suporte? Eu estou caminhando sozinho? Busquem ajuda de referências, busquem ajuda psicológica, terapêutica, busquem ajuda de amigos. Cada um tem um papel, tem uma finalidade e vai alcançar em você algum objetivo. Então, acho que é também por aí. Só para encerrar, uma coisa que me veio à cabeça é, gente, se permita esse processo. Porque muitas vezes a gente não se permite. Né? A gente lida com muita gente que qualquer questão emocional, a pessoa bloqueia completamente, ela trava. Não. Já homem, mulher, já fala, não, sou muito prático. E a pessoa não se permite digerir aquilo. Então, digerir a vida, digerir as situações. Todos nós, como eu falei, todos nós somos seres humanos, todo mundo passou por algum trauma, por alguma questão que te marcou. E muitas vezes a gente não elaborou um luto, não elaborou uma traição que aconteceu na família, não elaborou às vezes uma situação que nem te disse respeito diretamente, mas aquilo te marcou porque você tomou a dor de uma mãe traída, de um pai traído, do teu tio que foi traído pelo avô, que não tinha nada a ver com você diretamente, mas aquilo, você tomou aquela dor. Então, e você não quer mexer nela, ela está ali escondida. Eu mesmo, na minha história, em vários momentos, eu tive que parar, eu até falava isso pra você, lembra, né? Que eu falei assim, amor, tô dando um tempo de dar uma lida sobre isso para dar uma respirada, eu tô desgastado. Então, aí quando acalmava, eu ia mexendo devagarinho. Gente, é no seu tempo, cada um de nós tem um ritmo, é igual a planta, a árvore, cada árvore cresce numa velocidade, num ambiente, num contexto. Então, cada um de nós vai prosperar de forma diferente no seu ambiente. Então, qual é o teu ambiente? Então, assim, mas o mais importante disso tudo que a gente está falando, se permita se conhecer. Eu lembro até daquele curso, foi da TCI, né? Da roda de terapia, que era se toque a sua cabeça, o seu corpo. Tem gente que não conhece o próprio corpo. Muitas vezes a gente constrói distorções a respeito de nós, daquilo que nós somos bons, daquilo que a gente é ruim. Então, se conheça, se permita conhecer com honestidade. E, como a gente falou aqui, terapia vai te ajudar nisso, boas literaturas, boas amizades, boas relações, boas referências vão te ajudar nesse processo para você atravessar da maneira mais saudável possível. E como o Douglas falou, gente, é com gentileza. É com gentileza com você mesmo, é dando tempo ao tempo, aquilo que estiver doendo demais, volta, respira, dá um tempo, mas sejam incansáveis. No sentido de não abram mão de viver isso, não abram mão de desfrutar do autoconhecimento, porque tem dor, mas tem muita força. Nesse processo você descobre muita força do seu sistema, quanta resiliência, quanta potência que tem nesse sistema que você pode pegar para você e atravessar esse processo. Como a gente sempre fala também, o movimento de alma, que é isso que a gente acredita, do movimento emocional, dói muito, mas é libertador. Então, é o primeiro passo para você poder desfrutar de um relacionamento saudável, de você desfrutar de um casamento satisfatório. Não é um casamento perfeito, mas é em constante construção que desenvolve vocês como casal, desenvolve você como pessoa.
E isso vai se expandindo nas suas relações de trabalho, vai se expandindo nas suas relações com seus amigos, da forma que você encara a vida. E é isso. Eu queria deixar um último exemplo aqui. Como é que Leila sempre me falava isso, que é ser igual o bambu, que balança, balança, mas não quebra. Se for muito rápido esse processo, você pode quebrar. E aí dá um surto e não é legal. Então, assim, igual o bambu, ó, balança para lá, balança para cá, mas tá ali, ó, firme. Então, é isso que a gente deseja para você, tá bom? Sim, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, compartilhe com o amigo, bote seus comentários, sugestões, dúvidas, sugestão de tema. A gente quer estar aqui para vocês. Então, se você gostou, também siga a gente no canal, siga a gente nas nossas redes sociais, vou botar aqui embaixo também. E o próximo vídeo vocês vão ver do que a gente vai falar. Tchau, tchau!